Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ora, outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez nós nos chegamos com gratidão aos teus pés nesta manhã, Senhor. E nós queremos estar como Maria, ali assentados, para ouvir as tuas palavras, Senhor. Nós declaramos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Isso é por isso que nós somos gratos ao Senhor. Só por isso nós clamamos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor venha nos falar. Nos dê, continue dando, Senhor, uma manhã, um dia de céu aberto na tua presença. Senhor, que o Senhor possa ungir aquele que fala e ungir os que ouvem. E, Senhor, que realmente esse ambiente esteja todo guardado pelo Senhor. Senhor, que realmente o inimigo não venha roubar absolutamente nada, mas que o Senhor possa alcançar plenamente o propósito para o qual o Senhor tem nos trazido aqui. Senhor, nosso desejo continua sendo de contemplarmos o Rei. Senhor, ao estudarmos a Tua Palavra, ao contemplarmos a Tua Palavra, o que nós mais desejamos é ver o próprio Senhor. E esse é o nosso pedido nessa manhã. Apesar de talvez tantas questões técnicas, ilustrações, Senhor, que nós não percamos de vista o rosto do nosso Senhor. Senhor, nós, mais uma vez, nos encomendamos a Ti agradecidos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo de Mateus, no meu caso, Mateus capítulo 13, o nosso encargo, então, nessa semana, tem sido esperando e apressando a volta do Senhor. Mas, acima de tudo, o nosso encargo é que nós possamos ver o nosso Rei. Essa é a chave, é o centro de todas as coisas, contemplar o nosso Rei. Porque, à medida que nós o contemplamos, nós somos transformados. Então, embora nós estejamos vendo diversos assuntos, diversas questões preciosas na Palavra de Deus, nós não podemos perder de vista que esse é o nosso objetivo. Em tudo isso nós queremos ver o nosso Senhor. Ao longo de todas as Escrituras, porque elas falam do Senhor, nós precisamos de ver o Senhor em cada página da Bíblia, porque Ele está ali. E esse é a grande recompensa que eu e você podemos ter quando nós consideramos a Palavra do Senhor. Como nós compartilhamos ontem, dando continuidade, esse discurso, ele ocorreu no segundo tour, no segundo trajeto, ou na segunda missão, o ministério do Senhor ali na Galileia. Isso aí ocorreu aproximadamente de maio a abril, maio de um ano, a abril do ano seguinte. Então, aproximadamente um ano. Então, foi um momento que o Senhor, de fato, Ele labutou, Ele trabalhou naquela região, e foi nesse momento em que Ele proferiu a maior parte das parábolas. E a gente mencionou por quê? Porque o Senhor foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos principais sacerdotes, foi rejeitado pelos escribas, foi rejeitado pelos fariseus, ele foi rejeitado pelos herodianos,
ele foi rejeitado pelos saduceus, ele foi rejeitado por todo mundo. E ali ele começa então a pregar, tipicamente em espaços abertos, né, como no caso nós mostramos para os irmãos da Baía das Parábolas, como no Monte das Bem-aventuranças, chamado em lugares abertos, onde realmente congregava grande multidão. Então ele começa então agora o seu ministério após ter buscado nas sinagogas trazer o evangelho do reino para aqueles que em princípio deveriam conhecer nos seus corações a palavra do Senhor, as profecias, que deveriam saber disso, como de fato sabiam na sua mente. Eles não reconheceram o Senhor e eles o rejeitaram. Não só esses principais sacerdotes, mas como nós vimos, os seus próprios parentes achavam que o Senhor estava louco, quiseram prender o Senhor. Então o Senhor foi rejeitado de todas as formas. E esse, irmãos, é o trajeto daqueles que querem seguir o Cordeiro. O Senhor já nos advertiu, no mundo tereis aflições. Não é isso? O mundo também vai nos perseguir, vai te perseguir. Talvez nós não tenhamos percebido isso muito ainda. De maneira talvez um pouco velada, né? Hoje em dia, se você fala que você é cristão, evangélico, né? Isso começa a ser uma tendência cada vez mais veemente, mais forte. E nós não sabemos o quanto que isso vai ser intensificado. Nós temos tido uma vida neste país de bastante liberdade, mas não sabemos até quando. A pergunta é, você está preparado? Se cortar a internet, você está sem Wi-Fi, igual nós estamos aqui, né, no maior do tempo, você sobrevive? Se você não tiver na sua mão esse livro, como você sobrevive? Nós não sabemos o que está por vir. As coisas mudam numa velocidade muito rápida. Então o Senhor está nos chamando a estarmos preparados, não só aguardando a sua vinda. E o aguardar a sua vinda é uma espera vigilante, vigiai, o Senhor fala isso, vigiai. Mas é uma espera ativa, porque nesse processo nós estaremos apressando a vinda do Senhor. Então, prosseguindo aqui, nós temos então cerca de 60 parábolas em todos os evangelhos, e cerca de 40 parábolas em Mateus. 13 parábolas são exclusivas do livro de Mateus. E dentre essas 13 parábolas exclusivas de Mateus, tem várias parábolas aqui. Existem algumas das que nós estamos lendo aqui que não são exclusivas, essas relacionadas então a Mateus capítulo 13. Algumas delas são mencionadas em outros evangelhos também. Nós já falamos para os irmãos do contexto, eu não vou se necessário passar de novo, os irmãos estão lembrando, mas no sentido de recapitular, isso é mania de professor, viu? A gente, na aula seguinte, sempre faz uma revisão da aula anterior. Mas é bom para poder, a repetição ajuda a gente poder agravar. Então, a gente lembra que o Senhor foi rejeitado, eu mencionei os versículos para os irmãos, lá em Mateus, capítulo 12, 22 a 24, que é logo antes, Mateus 13, né? A gente fica bem evidente ali essa rejeição recente do Senhor. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 23, ali fala dos parentes do Senhor Jesus. E a gente vê que o Senhor Jesus, quando ele fala por parábolas, e é alguma coisa que é importante nós entendemos, que o caráter do Senhor, como tem sido compartilhado com os irmãos, o caráter do Senhor que Ele deseja formar em nós, ele tem que ser conhecido. Então, muitos erros de interpretação e entendimento da palavra é porque nós não conhecemos o caráter do nosso Senhor. O Senhor tem uma característica, Ele tem um caráter dele próprio. E esse caráter nós temos que conhecer, porque ao ler as Escrituras você vai entender que não pode ter essa interpretação, porque esse não é o nosso Senhor, né? Ele tem a voz dele, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Nós temos que conhecer a voz do Senhor, que nos remete novamente para conhecermos o Senhor e sermos conhecidos pelo Senhor. Não é verdade? Então, prosseguindo aqui, tem um versículo que ele é muito forte quando nós primeiramente o lemos. E eu confesso que eu sempre fiquei impactado com isso ao ver aquilo que ocasionou no Senhor a situação quando aquele homem que tinha a mão ressequida, o Senhor chama para que ele venha ao meio da sinagoga. Certamente estavam de olho no Senhor porque era sábado, e eles queriam pegar o Senhor de alguma forma. E o Senhor faz aquela pergunta para ele se era digno, né? Fazer bem no sábado. Eles ficaram calados, não responderam. E o silêncio deles
ocasionou no Senhor o seguinte, está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, diz que o Senhor Jesus, olhando ao redor, né, na configuração da sinagoga, as pessoas se sentavam naquele redor, o Senhor então para e olha, aquele homem no meio, o Senhor olha ao seu redor, indignado, olha que palavra forte, o Senhor ficou indignado com aquilo que estava no coração daquelas pessoas. E não só isso, mas condoído com a dureza do seu coração. Já no início do Evangelho de Mateus, nós vemos como o Senhor, ele se condoeu de ver a situação daqueles para quem ele veio. A gente sabe que o Senhor veio para todo mundo, lógico, mas ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aquilo não só deixou o Senhor Jesus indignado, mas também deixou o Senhor Jesus condoído. Essa é a compaixão do nosso Senhor, esse é o caráter do nosso Senhor. Os irmãos percebem? Ele não ficou só indignado, mas ele se condoeu, ele se compungiu no seu espírito ao ver aquela situação. Porque o Senhor sabia de todas as coisas. Essa é a tristeza que estava no seu coração. Muito bem, prosseguindo. Como nós mencionamos também, o Senhor, quando questionado pelos discípulos, lembrando de novo, né, quando o Senhor profere essa parábola, observe que estavam grandes multidões. Então, ele proferiu aquilo de maneira pública. As multidões ouviram aquela parábola. Mas observe que ninguém, senão os discípulos, vieram perguntar para o Senhor. As multidões ficaram ali. Mas os discípulos se achegaram ao Senhor para poder entender aquilo que estava acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Ou seja, eles tinham, de fato, o coração voltado para o Senhor. Eles tinham o coração voltado para inquirir do Senhor, para conhecer do Senhor. E como nós já mencionamos, se possivelmente alguém daquela multidão, ou mesmo os principais, os escribas, os fariseus, quisessem conhecer e aproximassem, eu tenho certeza, irmãos, aí digo eu, não o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor explicaria para eles. Porque o desejo do Senhor, como nós já lemos, é de revelar, foi por isso que ele veio. Mateus 13, 34. Ele veio para poder anunciar aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo. O propósito do Senhor era, de fato, de se manifestar, de fazer conhecido, não de ocultar. Mas foi a atitude daquelas pessoas que impediu que eles pudessem, de fato, ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos. Esse que foi o grande problema. Falamos, por isso, a questão do mistério. O que é o mistério? O mistério não é uma coisa misteriosa, né? Mística. Mas o mistério é algo que fica oculto por um tempo, mas para ser revelado. Então, o próprio Senhor Jesus, quando ele pergunta lá em Mateus 16, que diz o povo que eu sou, que dizem eles que eu sou, o que a multidão está falando que eu sou, o que esse povo está dizendo que eu sou. Aí um profeta, não sei o que mais, aí Pedro recebe uma revelação. Não foi boa ideia de Pedro. Ele não teve um estalo, como a gente fala, não. A revelação vem do Espírito, ele foi revelado por Deus Pai, foi o que o Senhor Jesus declarou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala, tu és Simão, Bar-Jonas, não é isso? E sobre esta pedra, tu és Pedro, Petra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor dá a Pedro as chaves do reino, dos céus. E nós vemos que ele usa essa chave lá em Atos para poder abrir a porta e 3.000 se convertem ao Senhor. Mais tarde, depois, na casa de Cornélio, essa chave é usada novamente e os gentios agora também se convertem ao Senhor. Então, nesse texto nós vemos que o Senhor, de uma única vez, ele fala pela primeira vez da igreja no contexto do reino. Observa? A minha igreja, o reino dos céus. Esse mistério que estava oculto, o Senhor agora revela. Deus revela a Pedro. E Pedro, naquele momento, recebendo aquela revelação, ouve do Senhor uma outra revelação da igreja. Os irmãos percebem? Lembrando, Deus revela Cristo, que era um mistério. Cristo revela a igreja. Sempre nessa ordem, não ao contrário. Ok? Não é a igreja que revela Cristo. Não é a igreja que revela Cristo, mas é Cristo que revela
a igreja. Esse é um princípio muito importante. Então, nós mencionamos que existem vários mistérios, não vamos passar por todos eles. Os irmãos, ao ler o Novo Testamento, vão encontrar vários mistérios, tem várias referências. Lembrando que o Senhor sempre deseja revelar. Ele deseja sempre se revelar. Então, mais um outro ponto importante. Lembrando que Mateus capítulo 13 não é uma coletânea de parábolas. E eu vou gastar um tempinho aqui só para a gente poder ver isso. Então, vamos lá. A gente começou lendo o seguinte. Versículo 3 do capítulo 13. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Aí ele descreve a parábola do semeador. Um pouquinho mais para frente, versículo 24. Como é que começa o versículo? Outra parábola. Aí ele vai falar a parábola do joio. Nós vamos chegar nessa parábola, se o Senhor permitir. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs. Percebe a sequência? Outra. Versículo 33. Disse-lhes outra parábola. Então, observe que é uma sequência que ela é consistente nela mesma. As parábolas estão intrinsecamente conectadas, como nós já mostramos para os irmãos. Esses versículos falam outra. Aí, quando nós vamos agora para o versículo 44, nós vemos, aí o Senhor começa a falar, o reino dos céus é semelhante a. 45, o reino dos céus é também semelhante a. Versículo 47, o reino dos céus é ainda semelhante a. Não é isso? E, finalmente, 52, para aqueles que acham que são 8 parábolas, não vão brigar por causa disso. Aí ele fala, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a. Então, observa que essa sequência de parábolas ela está toda conectada. Isso é fundamental para que nós possamos compreender a interpretação que o Senhor vai nos dar a respeito dela. Como nós já mencionamos, existe uma simetria, né, dessas parábolas, e essa simetria ela é muito preciosa. Os irmãos depois, em casa, leiam as parábolas em paralelo. Nós não temos tempo aqui. Leiam essas parábolas em paralelo, né? Então, trava-língua danado. Parábola com palavra, com paralelo. Mas leiam essas parábolas em paralelo. E os irmãos vão ver que riqueza que há ali, né? Essa semelhança, essa simetria que há, ela é muito preciosa. Muito bem, sem mais delongas, porque já são 11h21, nós vamos falar agora então da parábola do semeador. Quando nós falamos de interpretação, nós temos que tomar muito cuidado. Porque interpretação significa que você vai pegar o texto escrito, existem leis específicas de como você tem que abordar aquele texto. Não é lei de qualquer maneira. Um irmão muito querido, eu sempre me lembro dele, quando isso é mencionado, o irmão Ernie Hyle, acho que o Bento até por aí. Ele falava assim, um texto fora de contexto é um pretexto. Um texto fora de contexto é um pretexto. Um exemplo, tem vários exemplos na Palavra de Deus que a gente ouve pregações maravilhosas, né, com um determinado texto da Palavra de Deus, mas que não se aplica num determinado contexto. Um deles, por exemplo, quando ali nós vemos na igreja de Laodiceia, Apocalipse, fala assim, eis que estou à porta e bato. Então, esse versículo é utilizado para, de fato, falar assim, o Senhor bate a porta do pecador para que ele abra o coração e creia nele, né? Mas não é isso que está falando naquele contexto. Então, um querido irmão fala o seguinte, tudo bem, você pega esse texto para poder pregar, mas depois você devolve. Devolve o texto para o lugar dele certinho. Né? Isso acontece demais, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque no momento em que você utiliza um texto fora de contexto, para poder gerar uma interpretação que vai gerar um desvio, esse é que é o grande perigo. Por isso nós temos que ser muito cuidadosos ao manusearmos a palavra de Deus. Paulo recomendou isso a Timóteo, que ele manejasse bem a palavra do Senhor. Ele tinha que saber manejar bem. Manejar bem não significa que ele vai dar jeitinho aqui, daquilo lá, né? Não. Manejar bem significa que ele vai estar usando a palavra na exatidão da palavra, daquilo que foi dito. O Senhor Jesus, certa vez, pergunta para um escriba. Ele fala o texto e diz o seguinte, Lucas capítulo 10, versículo 26. Jesus perguntou para aquele escriba, olha que interessante como o Senhor fala com ele. O que está escrito na lei? Primeira pergunta do Senhor.
A segunda pergunta dele é: como interpretas? O que está escrito e como interpretas? Tem aquilo que de fato está escrito, mas tem a interpretação daquilo que está escrito. E muitas vezes o problema está na interpretação daquilo que está escrito. Muitas cisões, divisões, dissensões aconteceram na história da igreja e acontecem até hoje, fundamentalmente por causa disso. Como interpretas? Verdades fundamentais da palavra de Deus são interpretadas de maneira completamente inconsistente com a própria palavra de Deus. Isso conduz ao erro. Por isso, irmãos, o nosso encargo, de todos nós aqui, é que nós possamos manejar bem a palavra da verdade. Possamos conhecer, em primeiro lugar, o caráter do nosso Senhor, para que nós não caiamos em erro. Não preciso reforçar ainda mais que o tempo que nós vivemos é de grande erro. O inimigo está apertando o passo, cada vez mais. Não se engane. A nossa referência, nós temos que todos, cada um de per si, cada um de nós, estarmos apegados ao cabeça. A igreja tem um cabeça, que é o Senhor Jesus. É Ele. Lembrando do povo de Israel no Egito, quando saíram do Egito, no deserto, eles moviam quando a coluna de nuvem movia. E eles paravam quando aquela coluna de nuvem parava. Os olhos deles estavam colocados naquela coluna. Quantas vezes nós nos movemos sem vermos que a coluna parou e nós estamos movendo? Ou nós não movemos quando a coluna está movendo. Ou seja, para onde é que nós estamos olhando? Para onde você está olhando? Hebreus fala que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos percebem? Essa é a nossa referência? Essa é a nossa referência. Muito bem. Então, falando de interpretação, ao longo da história, essas parábolas foram interpretadas das mais diversas maneiras que você possa imaginar. E você vai, talvez, pegar livros de irmãos preciosos, sem dúvida, irmãos que amam o Senhor, mas por algum motivo, eles não se atêm ao que está escrito e trazem uma interpretação que não é consistente com a palavra de Deus. Por exemplo, alguns entendem que essas parábolas, elas se referem estritamente ao povo judeu. Ok? Outros entendem que essa parábola é representação, eu vou ter que explicar uma palavra aqui, da condição da cristandade. Ontem uma irmã me perguntava cristandade, cristandade e cristianismo. A razão de nós utilizarmos essa diferenciação é a seguinte, no contexto que nós estivermos falando. Quando nós falamos cristianismo, nós falamos exatamente daquilo que o Senhor nos ensinou. Ou seja, o cristianismo é Cristo, é seguir o Senhor Jesus. Esses são, lembra, naqueles seguidores do Senhor Jesus foram chamados de cristãos, que são pequenos cristos, ou pequenos ungidos. Cristo é ungido, não é isso? Então, quando a gente fala de cristianismo, significa isso, foi aquilo que o Senhor pregou. A doutrina, lá em Atos 2,42, fala a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não tinham doutrina. Os irmãos conseguem perceber isso? A doutrina era do nosso Senhor. Quando os apóstolos pregavam, eles pregavam a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala, pregar a Cristo e este crucificado. Em algum momento da história, a igreja passou a ter doutrina. A igreja criando doutrina. Isso é apostasia. Porque a doutrina que existe é só do nosso Senhor. Então, o cristianismo se refere a isso. Quando a gente usa o termo cristandade, e vai ficar claro, espero, com outras parábolas que nós vamos estar compartilhando, se refere ao contexto mais amplo que se assumiu de pessoas ou instituições que alegadamente se dizem seguidoras de Cristo, mas com todos os desvios que nós podemos imaginar, e alguns que a gente nem consegue imaginar. Do ponto de vista do mundo, quando você olha, por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, assim chamados Mormons, eles são considerados cristãos.
Então, de alguma forma, eles são encaixados nesse grande conceito que a gente vai usar aqui, que é chamado de cristandade, não de cristianismo. Eu espero que tenha ficado claro. Por exemplo, testemunha de Jeová. Essas pessoas não creem que Jesus Cristo é Deus. Essa é uma verdade fundamental da palavra de Deus. Eles são considerados da linha cristã. Eles são, portanto, num contexto de cristandade. A Igreja Católica Romana, da mesma forma, ela introduziu, como nós vamos ver, várias questões que são fora da palavra de Deus. Está no contexto de cristandade. Então, eu espero que com isso tenha ficado claro, quando eu falar cristandade, ao que eu estou me referindo. E como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, cristãos verdadeiros, seguidores do Cordeiro, acabam sendo incluídos nesse bolo, nesse mesmo balaio. Tá certo? Então a gente vê essa grande mistura. Então, quando se fala de cristandade, é isso, cristianismo, os irmãos entenderam, ok? Então, olha só. Então, alguns interpretaram como as representações da condição da cristandade, isto é, de toda a esfera daqueles que são considerados cristãos, no período entre a ascensão de Cristo, ali no Monte das Oliveiras, e a sua segunda vinda. Então, entende que isso representa a condição, então, da cristandade nesse intervalo de tempo. Essas parábolas estariam falando desse intervalo de tempo, ok? A situação da cristandade. E por último, não necessariamente o último, porque existem outras interpretações também, como apenas ensinando lições morais, né? Como alguns entendem, por exemplo, aquilo que tem sido compartilhado, Mateus 5, as bem-aventuranças são lições morais. Nada além disso, nada espiritual envolvido, nada profundo em relação àquilo que o Senhor queria dizer. Fato é que nenhuma dessas interpretações está correta. É lógico que a gente pode dizer que existe verdade aqui e acolá nelas, está certo? Não, dizer que foi só para os judeus, a gente sabe que não é, mas tem algo que se encaixa nos judeus também. A gente entende também que existe toda essa questão relacionada à cristandade. Mas observe que não é só uma dessas linhas. Tá? Então, esse é um ponto importante da gente entender. Outro ponto é o seguinte: alguns interpretam que todas essas parábolas se referem a um período entre as duas vindas, foi o que a gente já mencionou. Alguns interpretam que apenas as 4 primeiras, quais são? Do semeador, do joio e do trigo, do quê? Do grão de mostarda e do fermento, se referem ao período entre as duas vindas, e as últimas 3 em um tempo após a vinda do Senhor. Eu estou dando um panorama para os irmãos como é que isso é entendido, ok? Depois outros consideram as 4 primeiras como que referindo à igreja, e as 3 últimas referindo a Israel ou ao remanescente. Então percebe como é que essas coisas se misturam aí, né? Alguns consideram as parábolas do grão de mostarda e do fermento como que referindo ao progresso ou avanço interior e exterior da igreja. Ok? E outros consideram como uma predição do avanço do mal no âmbito do cristianismo, cristandade. Então, como isso entrou no cristianismo e como isso aí gerou o que hoje é a cristandade. Ok? Então, essas são algumas explicações para essas interpretações. No entanto, e como eu mencionei na primeira reunião de terça-feira, as conferências de treinamento tiveram início em 1987, né? E o motivo foi o desejo, o encargo de alguns irmãos de que tinham um coração, um peso para aquela geração de jovens que estava chegando ali, deles serem, de fato, treinados na verdade da palavra. E essa primeira conferência aconteceu de 20 a 25 de julho de 1987, lá em Birité, próximo a Belo Horizonte. Nessa conferência, o nosso irmão Cristo compartilhou uma série de mensagens fundamentadas, baseadas no Salmo 119, e o título foi Dá-me entendimento, que é uma expressão que aparece ali em Salmo 119, dá-me entendimento. E o encargo do nosso irmão, ao compartilhar aquilo, foi de fato ajudar de maneira, o que muitas vezes acontece em escolas teológicas, toda a questão de hermenêutica, que vai para fora, interpretações, ele buscou trazer de uma maneira mais simples, tá? Como abordar, de fato, a palavra de Deus.
E aí mencionou várias leis de interpretação. Ok? Várias leis de interpretação. Eu vou apenas citar, não é propaganda, tá certo? Mas se os irmãos quiserem, esse livro ainda está disponível, tá? Edições Tesouro Aberto. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, eu sugeriria a leitura desse livro. Ele é muito enriquecedor, né? E o próprio Mokrishna, ele falou que assim, quando ele começou a estudar e ver essas questões relacionadas à interpretação da palavra de Deus, ele viu que a coisa estava muito complexa, muito confusa. Será que não teria uma maneira mais simples de poder trazer isso para os irmãos e irmãs, de tal forma que todos pudessem ser ajudados? Então, essa é a vertente, o viés desse livro. E eu vou simplesmente listar, vou falar o nome das leis de interpretação, só para poder passar um melzinho na boca de vocês e vocês saírem correndo para comprar o livro, né? A primeira lei é chamada Lei da Declaração Direta. Então, você vai chegar diante do texto, aquele texto está falando alguma coisa. Então, as coisas do Senhor são simples. Por mais que a gente ache que não são, a complicação está na gente. Se você encontra qualquer dificuldade na palavra de Deus, qualquer contradição, o problema está aqui, não está aqui. Então, quando isso acontecer, para e fala, Senhor, faça a tua luz brilhar. Na tua luz, nós vemos a luz. A própria palavra de Deus explica a palavra de Deus. Ela é consistente nela mesma. Então, as coisas de Deus são simples. Lembra, o apóstolo Paulo adverte, olha, eu temo, ele temia o quê? Que vos desvieis com as ciladas do inimigo, vos desvieis da simplicidade e pureza devidas a Cristo. As coisas do nosso Senhor são simples e são puras. Então, a primeira coisa, se está complicado, para. Ok? Para. E como aconteceu várias vezes, eu sei que né, os jovens gostam de nos fazer perguntas, né? Nem sempre a gente tem boas respostas, viu? Então, sim, eu me lembro certa vez que eu tive essa mesma ousadia perguntando para o irmão. Ele olhou para mim assim e falou assim, consulta o Espírito Santo. Mas é cômico por um lado, mas não deixa de ser verdade. Não que a gente não possa, claro, ter comunhão e perguntar de maneira nenhuma, não me entendam mal, não. Mas nós temos que buscar do Senhor. Senhor, eu estou lendo isso aqui, Senhor, eu não estou entendendo. E eu sei que o problema está comigo. Manda a tua luz. Ela pode não vir na hora. Mas é impressionante, a maneira como o Espírito Santo nos fala, talvez num texto não relacionado, o Senhor faz a luz brilhar e as coisas todas caem no lugar. É assim que o Espírito de Deus atua. Mas busca o Espírito Santo primeiro. Claro, tenha comunhão com os irmãos e irmãs também. Mas não crie essa dependência. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Ok? Lembra, o apóstolo João nos fala, 1 João, ele fala assim, todos vós tendes a unção. Ok? Isso não é para nós entendermos que agora nós somos independentes. Não, de maneira nenhuma. Nós temos a unção, e essa unção nos fala, como fala com o nosso irmão. E é nessa comunhão é que existe a riqueza depositada no corpo de Cristo. Então não me entendam mal, ok? Primeira lei é essa. Então o que essa lei fala? Segundo essa lei, Deus quer dizer o que diz. Deus está querendo dizer o que Ele está falando. E a gente fica, como a gente fala, colocando chifre em cabeça de cavalo, né? Portanto, devemos sempre procurar o sentido mais natural do texto. O sentido natural, entretanto, presta atenção, não é necessariamente o sentido literal. O sentido natural não necessariamente é o sentido literal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? A segunda lei, a lei da primeira menção. Então, por exemplo, a primeira vez que amor é mencionado na Bíblia, onde é que é? Exatamente, 22, quando fala que Abraão amou Isaac, né? Então, quando você encontra a primeira menção, ela vai te dar a direção de como aquilo é utilizado ao longo da Bíblia, porque o autor é o mesmo. Para aqueles que são da área mais acadêmica, quando você escreve um texto acadêmico, ou uma tese, ou uma dissertação, a boa prática diz que na redação acadêmica, a primeira vez que você menciona um termo, você tem que explicar aquele termo.
Porque aquele termo vai ser utilizado ao longo de todo aquele texto. Se você não explicar, a pessoa que vai ler vai ficar perdida. Ou vai ter uma interpretação diferente daquela que você queria dar. Então, a lei da primeira menção ela é fundamental. O que ela fala é simplesmente isso. Se alguém não entender o significado de um certo termo, será necessário buscar onde tal termo foi mencionado pela primeira vez. Então, você está lendo a Bíblia, encontrou um termo ali, você puxa, o que significa isso? E é lógico que nessa hora existem ferramentas que podem ajudar. Porque nós temos um texto que foi traduzido do original, certo? Esse texto traduzido do original não é que está incorreto, mas muitas vezes a tradução, ela depende do tradutor, da luz que o tradutor tinha. Por isso que hoje existem ferramentas que você pode fazer busca por palavras, por exemplo, no original, embora a gente não saiba, talvez, eu não sei, né? Grego ou hebraico, existem ferramentas hoje, graças ao Senhor, né? E há um lado maravilhoso da tecnologia, que você consegue fazer a busca, por exemplo, no grego, né? Então, se você fazer a busca no grego na Bíblia inteira, mas é só o Novo Testamento. Não, existe a Septuaginta. A Septuaginta é o texto do Antigo Testamento que está em grego. Então, você pode fazer essa busca nos dois testamentos para saber como que aquela palavra foi utilizada. Não sou da área de linguística, não sou da área de literatura, minha esposa é. E existe algo importante, que é a questão, nesse meu sentido, a questão do contexto em que aquela palavra é mencionada, né? Alguns linguistas, por exemplo, ensinam novas línguas sem dar nada de gramática. É uma coisa que eles chamam de colocação, collocation. Ou seja, a maneira como essa palavra é empregada, você vai lendo aquilo algumas vezes, você vai começando a pegar o sentido daquela palavra. Então, a primeira menção, basicamente isso. Volte na palavra de Deus, vê a primeira vez que foi mencionado aquilo, para você ter, então, uma noção de como o Senhor deseja utilizar aquilo ao longo da sua palavra. Terceira lei. A lei da menção paralela. É o princípio pelo qual o Senhor concede luz sobre um assunto por meio de uma outra passagem, seja próxima ou remota, que trata do mesmo assunto. Então, numa mesma passagem, você pode encontrar algo que é paralelo àquilo que está sendo explicado. Eu não vou dar exemplo aqui, os irmãos não vou ter tempo aqui, tá? Valeu o livro. Isso pode acontecer tanto, por exemplo, no próprio contexto, que está sendo, onde está aquele texto, ou pode ser uma passagem paralela no outro livro da Bíblia. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou falar da questão de tipologia muito rapidamente aqui, mas a tipologia é um caso. Então, você viu o caso, eu dei o exemplo dos irmãos, o caso de José, né, com o Senhor, o caso de Abraão, Isaac, Deus Pai, Deus Filho. Então, a gente tem textos que são paralelos, de alguma forma, nesse sentido. A lei da menção progressiva. A lei da menção progressiva é o princípio pelo qual Deus revela uma determinada verdade de maneira incremental e cada vez mais clara até atingir a consumação. Foi o caso, por exemplo, do que nós temos falado, do mistério de Cristo. Essa revelação, ela vem de maneira plena, a luz brilha quando o Senhor veio, né? Mas observe que Deus vem falando. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo seu Filho. Então existe um progresso da revelação do Senhor. Mas lembra, essa revelação máxima chegou no Senhor Jesus, não tem nada além não. Esse que é o grande perigo. Aquilo que Deus desejou te revelar e a mim, está aqui na palavra de Deus. Porque a revelação máxima de Deus é o seu Filho. Não existe nada além, irmãos. Como ter alguma coisa além do que o nosso Senhor Jesus? É impossível. Então, muito cuidado quando você ouvir hoje, desculpa se eu estou usando termos, eu não quero ofender ninguém, mas o novo do Senhor, eu já ouvi isso várias vezes. Como assim o novo do Senhor? No princípio era o verbo, é o verbo de Deus. Deus é tão maravilhoso e tão preciso, que Ele se expressou por meio de uma palavra, o verbo de Deus. A gente fala tanto, né? Eu que estou falando tanto. Mas Deus, de maneira tão sintética, precisa, maravilhosa, Ele nos falou por meio do seu Filho. Ponto. Nada além disso. Nada mais além disso. Então, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado daqui para frente. Quando você ouvir alguma coisa, volta para as Escrituras. Porque não existe revelação fora do nosso Senhor Jesus. Nem além do nosso Senhor Jesus. Quinta, é a lei da menção completa.
A lei da menção completa é o princípio pelo qual Deus declara todo o seu conselho, mas com o acréscimo de algum detalhe. Então, o Senhor vai, como se fosse a progressiva, Deus vai acrescentando as suas verdades, tá certo? 7, lei da discriminação. Esse é o princípio pelo qual devemos dividir a palavra da verdade de modo a fazer uma distinção onde Deus faz a diferença. Essa discriminação fala isso. Onde Deus está fazendo diferença, também nós temos que fazer diferença. Então a gente tem que estar atento a isso. Ok? 8, lei da autoconsistência. A lei da autoconsistência resume esta verdade afirmando que a Bíblia sempre está de acordo com ela mesma. Lembra, na tua luz nós vemos a luz. Ok? Essa é da autoconsistência. Muito bem. Essas são as 9 leis de interpretação que aparecem nesse livro. Mas nesse livro, de maneira específica, o nosso irmão não toca na questão de interpretação das parábolas, nem dos tipos e nem de profecias, que certamente estão fundamentados nessas leis de interpretação. E é por isso que, graças ao Senhor, nós somos ajudados pelo próprio Senhor no caso da interpretação das parábolas. E aí é um princípio muito importante, que foi compartilhado, inclusive, posteriormente, que está fundamentado nessas outras leis. Quando você lê uma parábola, ao princípio da simplicidade, da unidade e da consistência. Nós vamos ver isso nessas parábolas. Ou seja, não tem como interpretar uma parábola de um jeito e outra de outro. Lembra que as parábolas, essas formam um todo. E por isso que esse conjunto de parábolas ele é chave para que nós possamos entender as demais parábolas do nosso Senhor. Ok? Então, esses 3 princípios, que é da simplicidade, não complica, nem procura achar detalhe demais. Certo? Então, isso é um outro erro, de começar a pegar pequenos detalhes para poder, então, gerar uma interpretação daquela parábola. Ok? Então, é isso, é simplicidade, unidade e consistência. Lembra que o Senhor, quando Ele vai trazer a sua interpretação, e essa é uma chave importante para esse conjunto de parábolas, eu mencionei isso para os irmãos já, que uma das definições de parábola é que são realidades, verdades espirituais, explicadas por exemplos terrenos, vamos colocar assim, certo? Tá, é interessante essa definição. Mas quando o Senhor ele fala por parábolas, tem algo mais que nós temos que considerar, como eu enfatizei para os irmãos. Mateus 13, 34. O que o Senhor diz ali? Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, o Senhor vai trazer, fundamentado em explicações e verdades conhecidas, Ele vai acrescentar. O nosso Senhor tem direito de fazer isso. Ele vai trazer o quê? Aquelas coisas que estavam guardadas em mistério desde a fundação do mundo. Então, quando o Senhor fala de parábolas, não só Ele traz as verdades, mas Ele agora acrescenta aquilo que estava oculto. Por isso que esse capítulo é mencionado como sendo o reino em mistério. Porque o Senhor mesmo diz aqui no versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Então o Senhor está dizendo agora, o que eu vou falar com vocês estão naquele contexto das coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo, mas eu vou revelar. Eu vou trazer essa coisa nova. Então, quando nós lemos essa parábola, o Senhor está trazendo a coisa nova. Aí sim, esse é o novo do Senhor. Tá bom? Muito bem. Prosseguindo, né? Uma chave importante, então, uma outra chave importante para a gente considerar essas parábolas é o seguinte. Quando o Senhor revela, e a gente viu que foi dado aos discípulos conhecer os mistérios do reino dos céus. Dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Entende? Ou seja, o Senhor está dando a conhecer, Ele está revelando, Ele está tirando a cortina por cima. Mas para quem que Ele está fazendo isso? Quem foi que perguntou para eles? Para os discípulos. Não foi? Então se aproximaram os discípulos, versículo 10. Os discípulos se aproximaram do Senhor. Irmãos, essa tem que ser a nossa atitude. Nós temos que nos aproximar do Senhor.
Os irmãos se lembram de Marta e Maria? Maria se aproximou do Senhor a ponto de ficar aos seus pés. Se você quer aprender do Senhor, o lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor. Essa é a chave de conhecermos o Senhor e sermos conhecidos por Ele. É estarmos aos pés do Senhor. É ali que nos aprendemos. Esse é o local mais privilegiado que você e eu podemos ter. Então o Senhor se revelou a quem? Como é que o Senhor se revela? Como é que o Senhor se refere a você e a mim? Vamos abrir Mateus, capítulo 20. Capítulo 20 é uma zona neutra, né, dos irmãos que estão compartilhando. Né? Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. O Senhor está descrevendo como é que é esse reino, que nosso irmão tem compartilhado, é um reino de cabeça para baixo. Esse é o reino que você quiser entrar, é assim, ele é invertido. Se você quiser entrar nesse reino, lembra disso, esse reino é de cabeça para baixo. O Senhor está dizendo aqui, ó. Os governadores, os maiorais, eles fazem assim. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E versículo 28. Tal como o Filho do Homem. Essa era a expressão que o Senhor amava usar de si mesmo. Ele era o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós lemos o Senhor Jesus proferindo isso, Ele nos dá a entender, faz a luz brilhar, para nós entendermos qual que é a natureza desse reino dos céus. O reino em mistério. É mistério para o mundo por causa disso, que o mundo não entende. O mundo não entende essa coisa que para ele está de cabeça para baixo. Onde já se viu o rei servir? Mas o nosso Senhor é o rei que serve. Né? E nós, como aqueles que estão entre, que devem estar seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá, não temos outro caminho. Essa é a natureza desse reino. Um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala, então, dessa inversão, observa que nós não estamos, o foco do Senhor não está nos maiorais, nem tampouco nos governadores, nem aqueles que são grandes, mas o Senhor se revela aos pequeninos. O Senhor se revela aos pequeninos. É invertido, irmãos. A revelação do Senhor, ela vem para aquele que reconhece que é um pequenino. E o Senhor se refere a nós como pequeninos. Nós somos pequeninos do Senhor. Olha só como é que o reino do Senhor é completamente invertido em relação ao mundo. Vamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Lembra os mistérios do reino? Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. O desejo do Senhor é de revelar aos pequeninos. Se você quiser receber a revelação do Senhor, você tem que ser pequenino. Mateus 18, acho que é importante nós lermos esses textos. Mateus 18, versículo 1, a partir do versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta que eles estão fazendo. Eles querem saber agora quem que é o grandão lá no reino dos céus. Porque, claro, eles queriam ser primeiro-ministro, sei lá o que mais, né?
do Senhor Jesus. Né? A mãe de Tiago e João até tentou dar um jeitinho, fazer um lobby, né? Já existia lobby. Quem é porventura o maior do reino dos céus? Não sei se você estava esperando Jesus falar assim, não é você, né? Opa. E Jesus chamando uma criança. Olha só como que o Senhor Jesus vai usar essa ilustração. Ele pega uma criança e colocou-a no meio deles. Aquele monte de marmanjo, Jesus pega uma criancinha e coloca ali no meio deles. Olha só. Em verdade vos digo, se não vos converterdes, observa bem, se não vos... Há um processo de conversão. Você achou que era só converter crendo no Senhor Jesus? Amém, é verdade isso. Mas o Senhor fala de uma outra conversão aqui. Ó. Ele fala, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, tem um processo de mudança de mente. Metanoia, isso que é conversão. De modo algum, entrareis no reino dos céus. Ou seja, para você entrar no reino dos céus, você tem que ser pequenininho. Gente grande não entra, não. Lembra o senhor fala dos ricos? Não é verdade? Gente grande, os irmãos estão me entendendo, né? Se você é muito grande, o seu eu é muito grande. Você é muito grande em si mesmo. Mas se você quiser entrar no reino, você tem que se fazer pequenino como uma criança. Nós precisamos que a cruz do Senhor Jesus nos reduza. É a cruz que vai executar essa obra de redução, de diminuição de você e de mim. Sem a operação da cruz é impossível. Você não entra no reino do jeito que você está. Desculpa se eu estou colocando dessa forma. Nós não entramos de qualquer maneira. É necessário que essa operação aconteça. É por isso que o Senhor se revela aos pequeninos. Então, quando ele profere aquelas palavras, o alvo dele, o objetivo dele, naquele momento agora então, era falar para os seus discípulos que eram os pequeninos. E esse último texto é tão bonito, é Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 32. O Senhor falando com você e comigo. Não temais, ó pequenino rebanho. O rebanho do Senhor não é grande, não. Hoje nós vemos mega igrejas, né? Possa o Senhor salvar muitos ali. Mas o propósito do Senhor nunca foi coisas grandiosas, não. O Senhor fala, meu pequenino rebanho. Se você considerar a população desse mundo, que vai bater em 8 bilhões muito em breve, e na realidade sendo a Índia o país mais populoso, não a China, o mundo chegando em 8 bilhões, qual a quantidade de cristãos verdadeiros? Quando eu falo verdadeiro, complicou mais ainda, né? Quantos cristãos, quantos seguidores do Cordeiro nós temos nesses 8 bilhões? Irmãos e irmãs, não é um grande rebanho. Comparado com essa população do mundo, é um pequenino rebanho. Então você e eu estamos inseridos num pequeno rebanho, mas graças ao Senhor, irmão, esse é o mistério. Aprove ao Pai nos dar o seu reino. Olha só. Nós vamos receber como co-herdeiros de Cristo um reino inabalável. Olha que coisa fantástica. Quanto que a gente poderia imaginar? Quando você poderia imaginar? Eu sei que muitas vezes a gente fala isso e as palavras às vezes se tornam, como que criam uma dormência no nosso cérebro. Nós ficamos amortecidos. Mas vá diante do Senhor para você poder perceber e entender a magnitude disso que está sendo dito. Quando nós temos falado do reino, pode parecer uma coisa completamente remota, né? Ainda mais para a gente, que não tem, como nós já mencionamos, não temos experiência do que é o reino. Irmãos, é uma coisa tremenda, assim, não sei se eu consigo colocar em palavras. Peça para o Senhor, pelo seu Espírito, revelar para você a grandiosidade disso que Ele tem preparado para você e para mim. O nosso Senhor, Ele suportou a cruz, porque Ele sabia a glória que estava prevista para Ele. Da mesma forma, irmãos, nós estamos numa jornada que é difícil, é ruim nesse mundo, não é fácil não. Mas os nossos olhos têm que estar nessa glória que está prevista para você e para mim.
Que o Senhor possa ganhar essa realidade em você e em mim. Que os nossos olhos possam estar colocados no nosso Senhor, porque Ele é a nossa herança. Ele é o nosso prêmio. E ao recebermos o Senhor nos dá o seu reino. Então, aprova ao Pai dar o seu reino. Muito bem. Obviamente, meu tempo já acabou, mas também eu comecei 15 minutos depois do horário previsto. Então, vou pedir licença para poder avançar um pouquinho com os irmãos. Eu sei que o almoço já está cheirando. O problema é você ter o refeitório junto com o local de reunião, que você começa a sentir o cheiro do almoço, você começa até a salivar, né? Então, os irmãos, eu peço, por gentileza, me emprestarem um pouquinho de tempo. Não vou prometer que eu vou devolver, mas eu precisava de um pouquinho mais de tempo só para poder tocar agora no que é a interpretação do nosso Senhor. Mas eu precisava de dar esse pano de fundo para que a gente pudesse, então, avançar. Então, voltemos lá para Mateus, capítulo 13. Por conta do tempo, eu já li, embora já tenha lido, né, eu já li na mensagem anterior, do versículo 10 até o versículo 17. Então, nós vamos ler agora como o Senhor vai interpretar. Então, prestem atenção. O Senhor vai dar uma aula para a gente aqui. Bom, ele proferiu a palavra, ele vai explicar o que ele estava querendo dizer. Versículo 18. Atendei, ou seja, presta atenção. Presta atenção. Não tinha celular naquela época, né? Então, para de usar celular, para de usar notebook, presta atenção. Ouve bem o que eu vou falar. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o inimigo e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Agora, presta atenção no que vem em seguida. Ele está falando de quem? Todos os que ouvem. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante isso, né? Então, nós vemos aqui o semeador, ele começa a lançar a sua semente. E essa semente vai cair em vários lugares, vários tipos de terreno. Na transparência de ontem, eu mostrei para os irmãos, chamei a atenção. Olha aqui, tem rocha desse lado aqui da Baía do semeador, né? E ali você vai encontrar tudo. Você vai encontrar a estrada, onde tem o terreno pisado. Você vai encontrar espinhos ali também. Então, muito provavelmente, o Senhor estava utilizando imagens daquilo que estava ali do lado das pessoas. Então, ele está dizendo, olha, o semeador ele veio lançando a sua semente. E uma parte dessa semente foi semeada à beira do caminho. O que foi semeado, ele está falando, esse aqui, ó, esse é o que foi semeado à beira do caminho, ele está falando que eles ouvem a palavra e não compreendem. E vê um maligno e... Certo? Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves do céu, a comeram. Versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vêm as aves do céu. O que está escrito aí? Maligno. Os irmãos observam o paralelismo. Quando o Senhor pronuncia sua parábola, ele fala que vem as aves do céu e come aquela semente. Quando ele vai interpretar, olha o que ele diz. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Alguma dúvida do que significa aves do céu? Nenhuma. O Senhor está dando interpretação para a gente aqui. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 5. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Quando você coloca o versículo 5 em paralelo com os versículos 20 e 21, você vê como o Senhor Jesus está, a gente fala, equacionando, né? Quando a gente tem equação, você tem uma coisa igual a outra. O que ele está dizendo? Ele fala que não tendo raiz em si mesmo. Guarda bem isso, porque nós não vamos falar disso hoje, se eu permitir, nós vamos falar disso amanhã. Não tem raiz em si mesmo, tem um problema de raiz aí.
Ele caiu num solo rochoso, mas tinha pouca terra ali. E não tinha raiz em si mesmo, então a raiz não aprofundou. Não conseguiu obter os nutrientes, não é isso? Mas por quê? Aí o Senhor fala por quê. O que significa o fato de ser pouca terra? Ele diz que, no versículo 5, onde a terra era pouca, ele logo nasceu rapidamente, visto não ser profunda a terra. Ele fala aqui, lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ó insensatos Gálatas, corrieis bem. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Os Gálatas estavam correndo bem, mas de repente eles se desviaram. Alguma coisa aconteceu que eles esfriaram. E aqui fala, angústia ou perseguição. Angústia e perseguição não são necessariamente coisas ilícitas, né? São coisas lícitas, porque eles foram perseguidos por conta da palavra. Mas, de alguma forma, observa que eles se escandalizaram com a própria palavra. A raiz não tinha profundidade. Os irmãos estão percebendo? Isso se relaciona com várias questões na sua vida e na minha vida. A profundidade se relaciona exatamente com isso que nós temos compartilhado com os irmãos. O Senhor deseja profundidade com você e comigo. Então, quando temos falado de conhecermos e sermos conhecidos pelo Senhor, o Senhor quer alcançar essa profundidade em você e em mim. Salmos fala que um abismo conversa, chama, fala com outro abismo. O Espírito no seu interior fala com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo nos explica isso com tanta clareza. Essa comunhão, essa interação, essa profundidade é exatamente o antídoto para que isso aconteça. Se não há terra suficiente, se a terra é pouca, significa que não há profundidade. E o Senhor deseja que haja essa profundidade. Se não houver profundidade, há muita chance de que alguém possa se escandalizar com a palavra, se escandalizar do Evangelho, e assim não produzir nada. Não é o que diz aqui? Logo se escandaliza. O que diz aqui? Logo nasceu. Saindo, porém, o sol, versículo 6, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. As suas raízes e as minhas raízes têm que estar no rio de águas vivas. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, o Espírito Santo falando conosco. Ele está falando quais são os pré-requisitos. Antes, o quê? Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Porque será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então essa árvore, ela tem raiz, ela busca das profundezas essa água. E nós sabemos que água que é essa. Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água é que tem que alimentar a raiz dessa planta. Tem que alimentar você e a mim. Isso nem sempre é conhecido daqueles que te circundam. Mas esse momento a sós que você tem com o seu Senhor, essa comunhão em profundidade com Ele, vai permitir que de fato você seja alimentado, que você beba dos rios de água viva. Essa que é a chave. Então o Senhor está dizendo de maneira muito clara, o que aconteceu foi isso. Não havia profundidade. Por isso que este se escandalizou. Ok? Vamos avançar. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lucas, irmão, já leu esse texto, mas vamos lendo, é um texto importante. Lucas capítulo 21, os irmãos conhecem, possivelmente. Lucas capítulo 21 diz o seguinte, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, ouça bem,
que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Nesse texto aqui, o Senhor está falando daqueles da sua volta, né? Como nosso irmão já explicou hoje, né? Parousia, né? Epifania, né? Que é o termo, né? Também vai para fora, não vou deixar sair fora aqui, senão eu vou acabar falando, repetindo o que o irmão falou. Mas aqui está falando da volta do nosso Senhor. Mas ele está alertando para uma coisa muito importante, que é o quê? Que o vosso coração, nosso irmão Cláudio tem compartilhado sobre isso, o nosso coração fique sobrecarregado. Lembra, Daniel também é mencionado, que o inimigo de Deus, a maneira que ele está agindo é de desgastar os santos do Altíssimo. É desgastar. Você vai falar assim, alguma dessas coisas aqui não me pegam. Mas olha só, preocupações desse mundo. Qual que é o antídoto? O Senhor falou. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que ele fala, como é que os gentios estão preocupados, vos serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos, se você já caminha assim, graças ao Senhor, mas desculpa se eu estou incluindo todo mundo nessa primeira pessoa do plural magnânimo aqui, nós precisamos ter isso como realidade. Essa é a característica daqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. De fato, eles buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o antídoto. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, vai ter pouco espaço para outras coisas encherem e sobrecarregarem o nosso coração. Mais do que isso, o próprio Senhor, ele vai zelar pela sua palavra para cumprir. Porque ele diz que todas as demais coisas serão acrescentadas. E por último, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. Numa primeira leitura dessa parábola, nós podemos achar que realmente 25% só deu certo, né? Eu não sei se é 25%, o Senhor menciona 4 tipos de solo aqui. Só um produziu. Mas quando ele produziu a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Esse é um fato, irmãos. Como nós veremos, se o Senhor permitir amanhã, ele mesmo vai interpretar, quando ele falar da parábola do joio, que é uma parábola que vai junto com essa, ele interpreta a parábola do joio, ele é o semeador. Será que o nosso Senhor foi infeliz no seu trabalho? Sem dúvida, ele semeou com lágrimas, mas ele vai colher com júbilo. Infelizmente, o que nós temos que dizer, nem todos que ouvem a palavra do Senhor vão recebê-la. Mas o Senhor semeou. A semente foi lançada com diligência. A semente foi lançada de maneira adequada pelo nosso Senhor. Não tenha dúvida disso. Não foi incompetência do nosso Senhor. O nosso Senhor não é incompetente, não. Hein? Infelizmente, essa é a realidade da humanidade. Mas graças ao Senhor, quando aqueles que produzem, os filhos do reino, como nós veremos, eles vão produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu vou parar por aqui. Se o Senhor permitir, amanhã nós prosseguiremos mais uma vez. Eu errei no dimensionamento aqui do que eu tinha para falar. Temos as outras parábolas, nós só tocamos em umas. Acho que depois que a gente passar por essas duas, vai ficar mais fácil da gente poder olhar as demais. Vamos continuar em oração, os irmãos lembrem de continuar em oração, como os irmãos já têm feito, para que realmente o Senhor possa dispensar aquilo que Ele deseja. Muitas vezes a gente prepara numa determinada expectativa, mas o Senhor conduz de maneira diferente. Então nós nos submetemos ao Senhor. Que o Senhor realmente possa ganhar o que Ele deseja, e aquilo que Ele planejou para esse tempo que nós estamos juntos aqui. O irmão pode estar certo, não vai ficar nada aquém, se for de acordo com o que Ele pediu.
Okay? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor foi esse semeador que semeou com lágrimas. Ó, Senhor, e o Senhor lançou a sua semente preciosa. E o Senhor nos alcançou, Senhor. Ó, Senhor, como nós podemos descrever a nossa gratidão, Senhor, em ver que o Senhor que semeou com lágrimas, o Senhor vai colher com grande júbilo. O Senhor é o grande vencedor. O Senhor continue falando dos nossos corações. Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá-me entendimento.